Bom, irmãos, dando continuidade, então, iremos ter o momento da exposição da palavra. E eu peço para que os irmãos abram as escrituras, desta vez não em Ruth, mas sim no livro de Neemias. Iremos meditar nessa tarde sobre o capítulo de número 1 do livro de Neemias. Estamos bem próximo de finalizar o livro de Ruth. Quem sabe Neemias pode ser aí o futuro livro a ser exposto. Os irmãos podem ficar à vontade, eu desafio a igreja a dar um feedback se vocês estão interessados na temática, se o contexto histórico chamou a atenção dos irmãos, quem sabe pode ser essa então a nossa próxima exposição. Neemias capítulo 1, eu farei a leitura de todo o capítulo e os irmãos acompanham atentamente. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei, e por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era o copeiro do rei. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor a iluminação para esse momento. Pai Celestial, em Tua presença, ó Deus, como o Teu povo, nós estamos aqui desejosos, Senhor Deus, de ouvirmos a Tua voz, de sermos instruídos por Tua palavra, de termos, ó Pai, aquela comunicação que vem da parte do Senhor, através do Teu Santo Espírito, mediante a exposição fiel da palavra do Senhor. Assim fala os nossos corações, ó Pai. Nos exorta, nos anima, nos encoraja, nos aviva, nos dá, ó Pai, a saber a Tua preciosa vontade, de modo, ó Deus, que venhamos a obedecer e a ouvir a Tua voz, prontamente, como servos fiéis, que entendem que só há um Deus, e esse Deus é o Senhor. Assim oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, nós vimos pela manhã evidências estatísticas de como os futuros anos que se projetam diante de nós são anos preocupantes, anos de declínio do número de habitantes na face da Terra. E agora de tarde eu gostaria de trazer outros números que nos apontam para um outro problema muito importante, que é a questão da crise espiritual que vivenciamos nos dias atuais. Nós podemos pensar que o Brasil, por ser um país onde nós temos ainda um grande número de cristãos, representa, de certa forma, a totalidade do mundo, mas não é verdade. Aqueles que têm a oportunidade de irem para fora do Brasil e experimentarem um tempo fora,
principalmente na Europa, um continente que já foi tão grandemente abençoado por Deus, com avivamentos, com a reforma protestante, podem constatar uma realidade preocupante. Muitas pessoas não conhecem o Evangelho ou desprezam o Evangelho e não vivem nem sequer uma religião. Mas alguns dados que alguns institutos de pesquisa trouxeram nos anos passados nos trazem uma preocupação para a nossa terra também. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, em 2010, o número de pessoas, especificamente jovens, entre 16 e 29 anos, que se diziam não possuírem sequer uma religião, era de apenas 8%. Mas, agora, no ano passado, esse número salta para 34%, melhor dizendo. Ou seja, um crescimento enorme dentro de algumas décadas, o que nos traz, então, uma preocupação a respeito de como o Brasil será daqui a alguns anos. Será que nós seremos uma outra Europa, porque lá já está ocorrendo um processo que poderá ocorrer aqui? Isso tudo nos lança uma pergunta muito importante, irmãos. Como será a vida daqueles que estão vivendo os últimos dias? Como estará a igreja nos últimos dias? Então surge também aquela outra questão. Haveremos de experimentar um avivamento? Haveremos de experimentar um mover restaurador do Senhor em meio à crise espiritual do seu povo? Essa é uma questão que devemos pensar a respeito, devemos orar a respeito. Alguns anos atrás, melhor dizendo, no último século, um grupo de jovens ingleses visitaram a casa de John Wesley, um grande avivalista inglês, metodista responsável, humanamente falando, por ser um instrumento nas mãos do Senhor para operar um grande avivamento na Inglaterra. E aí esse grupo de jovens o grupo retornou para o ônibus em busca de voltar para casa, mas eles notaram a ausência de um jovem. E ao retornar, então, para a casa de John Wesley em busca desse jovem, eles percebem que esse jovem está ajoelhado, chorando, diante do lugar onde John Wesley preparava os seus sermões. E esse jovem clamava com toda a sua alma, dizendo: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. E, para nossa surpresa, esse jovem, futuramente, foi usado realmente por Deus para operar um grande avivamento, uma grande empreitada evangélica ao redor do globo e que faleceu recentemente. Estou falando de Billy Graham. E nós podemos pensar quanto a nossos dias e quanto a nossa igreja, se nós haveremos de fato de vivenciar esse avivamento, se de fato nós clamamos por isso, se de fato nós esperamos por isso. O nosso texto de hoje, irmãos, nos fala sobre um tempo semelhante ao nosso, um tempo onde Israel estava subjugada diante do cativeiro medo-persa. Eles estavam longe da terra da aliança, estavam longe dos mandamentos do Senhor, estavam vivendo em um período de grande escassez, de grande crise espiritual, onde eles estavam junto com idólatras, vivendo dias muito difíceis. Mas nosso texto mostra que Neemias, o servo escolhido por Deus, em uma conversa simples com o seu irmão, ele demonstra uma preocupação grande com o futuro de Israel e reflete sobre: será que o Senhor não pode fazer algo para restaurar nossa sorte? Será que o Senhor não pode transformar o seu povo? E nós podemos lembrar, irmãos, que esse livro está bem próximo na organização da Bíblia do livro de Esdras. Esdras foi um contemporâneo de Neemias, que foi chamado por Deus para retornar a Israel do cativeiro e assim pudesse levantar o templo do Senhor, reedificar a casa do Senhor que havia sido destruída pelos ímpios. Então, depois de ter realizado isso, essa obra, Neemias está buscando uma nova missão e agora de restaurar, de reedificar os muros de Israel. E é justamente esse o problema que é descrito aqui. Se vocês lembram bem, Anani fala que os muros de Israel estavam destruídos e a terra arrasada. Então Neemias ele foi o homem escolhido por Deus para voltar para Israel com essa missão de restaurar os muros de Jerusalém. Esses homens estavam vivendo, irmãos, a disciplina do Senhor. Afinal, o cativeiro é justamente isso. Deus percebeu que o seu povo havia se apartado da sua presença, havia abandonado as suas leis e por isso o Senhor estava disciplinando o seu povo.
fazendo com que homens ímpios viessem para Israel, destruíssem a terra e levassem cativos aqueles que estavam habitando ali, demonstrando que Deus havia rejeitado aquela geração, que Deus estava disciplinando duramente aqueles homens por conta da sua infidelidade. Por isso, o cativeiro, por si mesmo, já era uma evidência de que eles estavam vivendo um período de grande crise espiritual. E dentro desse contexto, então, irmãos, nós podemos meditar sobre o seguinte tema: o mover restaurador de Deus em meio à crise espiritual do seu povo. O que é que a história de Neemias tem a falar aos nossos corações sobre o que Deus pode fazer através da sua igreja nos dias de hoje? Nós iremos ver, irmãos, 3 evidências do mover restaurador de Deus para que venhamos a nos motivar, a orarmos por isso, a arregaçarmos as mangas e buscarmos ser, então, instrumentos nas mãos do Senhor para algo semelhante. A primeira marca, a primeira evidência, irmãos, do mover restaurador de Deus no meio do seu povo é que o Senhor escolhe os seus servos. Ele vocaciona os seus servos. Isso pode ser visto nos versículos de 1 a 3. Volte o seu olhar, por gentileza, para as Escrituras. O texto começa falando sobre Neemias, este homem que é datado e localizado. E também ele cita Anani, um de seus irmãos, que com alguns de Judá estavam ali com eles. O autor começa, então, datando e localizando e descrevendo esses 2 servos do Senhor escolhidos para essa missão. Porque, irmãos, no tempo determinado pela providência de Deus, Deus dispôs, então, Anani para buscar dar notícias inquietantes ao coração de Neemias. Mas quem era Anani? Anani, irmãos, é a forma abreviada do nome Ananias, que significa o Senhor é gracioso. Muito provavelmente, Anani era um irmão de sangue de Neemias. Eles estavam juntos ali em um contexto de um encontro, já que Anani estava lá com aqueles que ainda habitavam Israel em meio ao sofrimento, enquanto Neemias, como o texto descreve, estava na cidadela de Suzã. Muito provavelmente, essa conversa foi dada de uma forma agendada, programada. E esse local onde Neemias estava, o texto descreve muito bem, é a cidadela de Suzã. E esse local, irmãos, era uma área extremamente privilegiada, que tinha como vista as montanhas do país que hoje nós conhecemos como Irã, e era um lugar de luxo, de glória do Império Medo-Persa. Um lugar onde os ímpios estavam desfrutando de tempos maravilhosos, humanamente falando, com muita comida, com muito poder e muita glória. Então esse relato é localizado nessa circunstância, onde nós podemos destacar, logo de cara, o contraste que é apresentado a nós entre a morada dos ímpios e a morada do povo da aliança. Como pode o povo de Deus, os servos do Senhor, estarem vivendo em meio à miséria e ao sofrimento, em meio às chamas e os inimigos, enquanto aqueles que são idólatras, aqueles que desconhecem ao Senhor, estão vivendo em meio à glória e o poder em seus palácios? É um questionamento que nós podemos trazer ao nosso coração logo, imediatamente. E esse contraste, irmãos, revela de forma muito clara que, na perspectiva de Neemias, ouvir que Israel estava assim e estando onde ele estava, era uma evidência clara de uma crise espiritual terrível no meio do povo. Que Deus de fato estava disciplinando ao seu povo, que o Senhor estava respondendo com ira aos seus filhos. E diante disso, irmãos, nós precisamos relembrar que a única razão pela qual o Senhor age assim com o seu povo é por conta do pecado. Hebreus diz que Deus disciplina a nós porque ele disciplina como um pai disciplina o seu filho. Porque se ele não disciplina o seu filho, esse filho é um bastardo. O que nós podemos pensar, queridos, é que Deus utiliza dessas ferramentas para justamente nos mostrar aonde o pecado pode nos levar. O que é que nós podemos receber longe da presença do Senhor? Terra arrasada, destruição, humilhação e sofrimento. Porque o salário do pecado é a morte. E a promessa que muitas vezes nós acabamos caindo na armadilha da serpente é pensar que longe da presença do Senhor haverá alegria, haverá prazer, haverá satisfação, haverá independência, haverá liberdade. Não é justamente essa a perspectiva do filho pródigo?
que ao pensar que ele poderia utilizar os recursos do pai para gastar, esbanjando com os seus prazeres, o que é que acontece com ele? Ele termina junto aos porcos, lembrando de como ele estava na casa do seu pai no passado. Isso tudo nos mostra, irmãos, que Neemias, certamente, e os seus irmãos, ao viverem essa circunstância, eles poderiam olhar para trás e pensar o que o Senhor já fez conosco, a maneira extraordinária como o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, a maneira extraordinária como Deus nos conduziu no deserto, apesar das nossas dúvidas, apesar da nossa dureza, apesar da nossa incredulidade, e olha onde nós estamos. Por quê? O pecado, irmãos. O salário do pecado é a morte. E eles estavam experimentando isso, e a morte é a separação. A morte é a separação. Eles estavam separados da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, o que acontece? Deus expulsa, então, esse primeiro casal e longe do jardim do Senhor, eles não poderiam mais estar dentro da presença pactual do Senhor. E eles estavam experimentando isso aqui novamente, em certo sentido. Mas diante do sofrimento, diante da crise espiritual do povo do Senhor, o que nós devemos fazer? Devemos ficar de braços cruzados e dizer realmente nós falhamos com Deus, não há mais esperança para nós. De alguma forma olharemos para os ímpios em sua glória, em seu poder e pensaremos realmente eles estão certos. Em vão conservei puro o meu caminho, como disse o salmista no Salmo 73. O que nós faremos? Neemias nos mostra então, irmãos, o que nós faremos. Neemias, de alguma forma, ele demonstra aqui, como o narrador mesmo registra, o seu coração quebrantado diante do sofrimento dos seus irmãos. O seu coração moído pela certeza de que Israel estava experimentando o apartar-se da presença do Senhor. Então ele chora, ele lamenta, ele se coloca em uma condição de grande sofrimento. E essa simples conversa, irmãos, entre esses dois homens, como nós talvez poderemos ver a respeito da exposição de Neemias, foi o momento que Deus utilizou para vocacionar, para chamar os seus servos para uma missão ousada, para uma missão de restauração, de transformação, que iria ser realizada pelo Senhor através deles. E, queridos irmãos, como nós pensamos então nossos dias? A igreja do Senhor Jesus Cristo e os ímpios. Como eu falei, a gente pode ser tentado a pensar como o salmista do Salmo 73, quando nós experimentamos sofrimento, quando nós experimentamos dificuldade, quando nós sentimos que os céus estão fechados para as nossas orações, quando nós sentimos que nós estamos distantes de Deus por conta dos nossos pecados, quando nós estamos experimentando algum sofrimento, seja por doença, seja por questão financeira ou familiar, nós podemos, de alguma forma, chegar à conclusão que aquele salmista teve. Ele, observando os ímpios, no Salmo 73, ele diz: eis que os ímpios estão sempre tranquilos, estão sempre fartos, estão saudáveis, estão cheios de alegria. Ele então conclui: na verdade, inutilmente conservei puro o meu caminho. Ou seja, na verdade, inutilmente temia o Senhor. Inutilmente eu servir a Deus, porque olha onde é que eu estou. Olha onde eles estão, pois continuamente eu sofro. E existem momentos na vida, irmãos, que nós podemos ficar de fato perplexos com a vontade de Deus. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor naquele acontecimento? Onde está o Senhor na minha vida? Onde está o Senhor na igreja? Não é o Senhor o Todo-Poderoso? Por que a igreja está passando por momentos assim? Então nós podemos fazer a oração do salmista no Salmo 85, no qual ele diz ao Deus: estarás para sempre irado contra nós, não nos tornará a nos vivificar. No entanto, queridos irmãos, não deixemos nos enganar com as coisas aparentes. Aquilo que os ímpios experimentam em suas vidas não passam de prazeres transitórios do pecado. Porque o próprio salmista, no Salmo 73, ele diz: então eu atinei para o fim deles, e eu vi que certamente o Senhor o coloca em lugares escorregadios. E um dia o Senhor irá trazer o seu juízo e o seu poder, o qual ele prescruta cada um dos corações, ele vê cada uma das ações, não existe nada que esteja oculto ao Senhor. Então, quando o salmista percebe
que apesar deles estarem de alguma forma se deleitando dos prazeres transitórios do pecado, eles serão julgados por Deus. Isso é passageiro, mas a eternidade, a vida por vir, como eu acabei de dizer, é eterna. Então não vale a pena. É uma troca irracional, é uma troca ilógica. Então ele diz no Salmo 73 que ele irá buscar o Senhor, que ele irá temer ao Senhor, que ele irá buscar habitar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Irmãos, o que Neemias mostra aqui pra gente é que mesmo a despeito de uma circunstância tão triste, tão delicada e tão grave, ele pensa na possibilidade, através da sua oração nós podemos ver isso, na possibilidade que se o Senhor quiser, essa situação irá mudar. E então eles irão experimentar dias melhores, eles irão experimentar a presença maravilhosa do Deus da aliança, restaurando a sorte do seu povo, fazendo com que eles enxerguem que há um somente Deus que se assenta no trono do universo e todos estão diante dele. E que essa condição de sofrimento e disciplina era uma condição transitória, mas a felicidade preparada para os filhos de Deus, irmãos, essa felicidade é eterna. Essa felicidade ninguém pode tirar dos filhos do Senhor. E ele crê nisso. E ele, então, demonstra ser um servo escolhido do Senhor. Nós podemos ver, então, irmãos, que através desse pequeno encontro, nós vemos o Senhor trazendo pessoas para a sua obra. Eu tenho certeza que ninguém observando a conduta de Neemias com Hanani. Aqueles dois homens, talvez em um quarto fechado, talvez às ocultas, ninguém imaginaria que esses dois homens iriam ser os instrumentos nas mãos do Senhor para restaurar as muralhas de Israel, para juntos trabalharem para uma reforma espiritual, para uma reforma social e estrutural que iria mudar a sorte de uma inteira nação. Como pode, irmãos, dois homens assim, simples, pessoas como eu e você, serem responsáveis por uma grandiosa obra do Senhor? E nós podemos lembrar quantas pessoas experimentaram isso. Nós estamos expondo o livro de Ruth e Noemi. Uma ex-moabita, uma ex-idólatra, mulher escolhida por Deus para fazer parte da genealogia de Davi, para salvar a Noemi do esquecimento, do apagamento, da viuvez, do sofrimento, da miséria, e para inserir Elimeleque e a sua família na genealogia de ninguém mais, ninguém menos do que o Senhor Jesus Cristo. Ou quando nós podemos pensar, Moisés, em um cesto chegando, coincidentemente, entre aspas, até as mãos da filha do faraó. Assim, irmãos, Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar. Ele move pessoas, Ele aloca os seus alvos, Ele seleciona os seus servos, Ele vocaciona, chama, instrui, capacita, nada em vão, e o Senhor continua trabalhando em prol da sua igreja. O Senhor continua com o seu plano de redenção e restauração daqueles que estão perdidos hoje. Ele continua com o seu plano de preservação dos eleitos do Senhor, apesar dos ataques do inimigo. Ele continua sendo Deus, Ele continua sentado no trono e ninguém pode impedir a sua vontade de ser feita. Irmãos, Neemias e Hanani, Ruth e Boaz, Moisés e Arão, o que pode impedir de eu e você sermos instrumentos nas mãos do Senhor? Não está na nossa força, não é a nossa virtude, não é a nossa história, mas é aquele que nos fortalece. Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. A gente pode lembrar de Davi e Golias, um jovem, fraco, magro, sem nenhuma experiência militar, diante de um soldado poderoso e experimentado, gigante. Todos estavam com medo de Golias. E então Davi diz, quem é este incircunciso que blasfema contra o Senhor dos Exércitos? E então ele pega a armadura que Saul coloca sobre ele, Abner, e então ele reflete, não, deixa isso para lá, eu não tenho habilidade com isso, não será a armadura que me dará a vitória contra Golias. E então ele pega paus e pedras, e toda vez eu confundo Golias com Sansão, e Golias diz para Davi, por acaso eu sou um cão, para que você venha a mim com paus e pedras? E Davi diz, eu não vou com paus e pedras, eu vou com o nome
do Senhor dos Exércitos. E se o Senhor quiser, eu tirarei a sua cabeça. Irmãos, percebem? É o Senhor que faz a obra. Dele é o reino, a glória e o poder. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Deus seleciona os seus servos. Por isso, se prontifique para a missão. Se coloque disposto. Diga como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque na missão. Porque se nós somos discípulos, irmãos, se nós somos servos de Cristo, isso significa que nós estamos crucificados para este mundo. Isso significa que nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Nós não temos a condição de dizermos não para o Senhor. Nós não temos a condição de dizer não, mestre. Eu não vou fazer isso. Eu não vou seguir a sua missão. Eu não vou fazer a sua vontade. Eu não irei obedecê-lo. Eu prefiro o meu conforto. Eu prefiro estar aqui tranquilo. Eu prefiro ser um ninguém. Eu prefiro não fazer nada. Eu prefiro que outras pessoas façam. Irmão, se nós estamos na condição de dizer não para o nosso mestre, será que nós somos de fato servos? Ou será que, na verdade, nosso coração está dividido ainda entre servir ao Senhor e servir a nós mesmos? Um coração dividido, irmãos, o Senhor não quer. O Senhor não quer, e eu já falei isso inúmeras vezes e gosto sempre de refletir para o meu e para o seu coração. Jesus Cristo despediu aquele jovem rico que não vendeu os seus bens para seguir a Cristo. Ou seja, não é por vender os bens que de alguma forma alguém vai ser salvo, mas sim porque aquele homem amava as riquezas. Ele estava com seu coração disposto a fazer qualquer outra coisa menos isso. Mas Cristo despede aquele homem. O Senhor Jesus não quer adoradores pela metade. O Senhor Jesus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que nós devemos pensar a respeito disso, irmãos. Mas, em segundo lugar, a segunda evidência do mover restaurador de Deus no meio do seu povo é que o Senhor sensibiliza os corações dos seus servos. Nós podemos ver isso nos versículos 4 a 10. O texto bíblico nos leva para um relato mais íntimo, mais pessoal. Ele relata como Neemias reagiu a essas notícias. O texto diz que ele se assenta, ou seja, quem recebe uma grande notícia impactante, ele chora, ele lamenta por muitos dias e ele jejua. Tal foi o mover de Deus no coração de Neemias, que essa reação, irmãos, diante desse relato, é uma reação semelhante na cultura judaica como alguém que acaba de ouvir que morreu um parente. É uma reação de luto, de grande sofrimento para ele. É como se ele tivesse escutado que o seu irmão, o seu pai ou a sua mãe essas pessoas tivessem falecido. Então, o que ele está pensando aqui, irmãos, o que ele está demonstrando aqui, é que o seu coração estava completamente movido por Deus ao entristecimento segundo o Senhor. Um entristecimento necessário. Eu sei que não é muito popular falar sobre tristeza no meio da igreja. Eu sei que é muito mais fácil e muito mais agradável a gente falar sobre alegria. E de fato o que o Senhor tem preparado para nós é alegria. Mas conquanto a gente viva neste mundo e lide com a nossa santificação imperfeita, existe uma tristeza que é necessária. Que é aquilo que 1 Coríntios diz, que é a tristeza segundo Deus. A tristeza por conta do pecado. Lembremos, bem-aventurados são aqueles que choram. E esse choro vem da tristeza, vem da consciência de que aquilo que nós fizemos, daquilo que nós pensamos, não agrada ao Senhor. E isso deve trazer, então, uma contrição, um arrependimento. E Neemias está percebendo isso. O seu coração está profundamente contristado diante dessa circunstância. E aí ele pode, então, expressar isso através dessas ações: choro, jejum e lamento. Mas o texto não para aí. O texto não diz que Neemias chorou, lamentou e cruzou os braços e falou: agora já era, acabou, não tem mais esperança. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê narrativas, a gente tem que ter o cuidado de não enxergar tudo de uma vez só. Quando a gente lê o livro de Ruth, a gente pensa: não, Ruth vai casar com Boaz, vai dar tudo certo, tá tranquilo. Não tem nenhum perigo aqui. A mesma coisa aqui, Neemias vai voltar, vai dar tudo certo, o plano vai dar bem, vai ser tudo bem sucedido. Mas não é isso que eles estão experimentando aqui. Nessa circunstância, nesse momento,
ele não tinha sequer qualquer vislumbre ou projeção de mudança ou de restauração. Se posicione no lugar de Neemias. Imagine que o Brasil está sofrendo, então, uma circunstância semelhante. Você está, não sei, no Afeganistão, vivendo entre os talibãs, pessoas completamente diferentes, uma cultura diferente, língua diferente, religião diferente. Você está sendo perseguido, a sua terra está destruída, Deus está contra você. Qual é a sua esperança, irmãos? Que você vai chegar lá para o mestre do Talibã e vai falar: olha, é o seguinte, eu quero voltar para o Brasil para restaurar o cristianismo em nosso país. Por favor, me libere. Você acha que vai ser tão fácil assim? Você acha que isso é um plano, de alguma forma, previsível? É exatamente isso que Neemias está vivenciando aqui. Ele não tinha nenhuma pista de mudança ou de alteração. Mas o que nós vemos aqui, irmãos, é que a despeito dos reveses dessa circunstância, a despeito de um cenário completamente desfavorável, Neemias clama ao Senhor para que ele faça alguma coisa. Neemias ora, crendo que se o Senhor quiser, ele vai sim restaurar a sorte do seu povo, mesmo que o cenário fosse completamente desvantajoso. Mesmo que fosse algo irracional, ilógico, ele cria que o Senhor dos Exércitos tem poder para realizar esta missão. Ele ora ao Senhor, mencionando a palavra do Senhor, quando ele diz: o Senhor prometeu que se nós nos arrependêssemos, o Senhor restauraria a nossa sorte. Por isso, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Eu não estou pedindo por algo que o Senhor não ordenou, está em tua palavra. Senhor, visita o seu povo. Ele creu que o Senhor é poderoso para fazer isso. E então, com seu coração sensibilizado, ele demonstra aquilo que nós, hoje, como cristãos, devemos demonstrar também. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, em Romanos 12:15, ele fala que nós devemos chorar com aqueles que choram. Em Gálatas diz que devemos levar as cargas uns dos outros, e assim nós iremos cumprir a lei de Cristo. O que Neemias demonstra aqui, irmãos, é que apesar de ele estar vivendo uma circunstância extremamente favorável, ele estava num palácio real, ele não estava como escravo, ele era copeiro do rei, ele tinha privilégios, ele estava em um lugar de destaque, ele poderia ignorar essa circunstância, como o fulano da história de Ruth poderia ignorar a circunstância. Ele poderia deixar para lá, ele poderia dizer: Anani, resolve você. Deus me preservou aqui, onde eu estou. Você acha que eu vou trocar o meu conforto? Você acha que eu vou trocar a minha circunstância tão tranquila, tão cômoda, para poder me envolver com a restauração de Israel, colocando a minha vida em risco? Você está maluco, Anani? Talvez muitos aqui poderiam pensar dessa forma, se estivessem no lugar de Neemias. Mas, irmãos, Neemias demonstra que apesar de viver em uma terra pagã, apesar de viver em um contexto de idolatria, em seu coração ardia um fervor santo pelo Senhor. Em seu coração havia um culto a Deus. Em seu coração, Deus estava assentado no trono do seu coração. Ele não se seduziu com as riquezas da cidadela de Suzã. Ele não se seduziu pela oportunidade de trabalho, de destaque. Pelo contrário, ele está disposto a abandonar tudo isso para que a glória do Senhor seja feita, para que a vontade do Senhor seja realizada, para que o seu povo fosse restaurado. Irmãos, tanto pela manhã como agora à tarde, nós temos meditado sobre isso. O nível de comprometimento que nós temos com a glória do Senhor. O nível do comprometimento que nós temos com o povo do Senhor. Será que Boaz e Ruth, será que Neemias são casos isolados? Será que nós não temos que imitar este exemplo? Será que nós não deveríamos ser semelhantes, irmãos? Ou será que essas pessoas são especiais? Têm um grau de piedade que nós não devemos buscar porque nós somos subcrentes? É isso? Servimos a um mestre o qual nos dá menos piedade, menos poder, menos responsabilidade na igreja? Será, irmãos? Não é verdade. Fato é que Boaz, Ruth e Neemias eram pessoas que, inquestionavelmente,
possuíam um relacionamento com Deus. E esse relacionamento era visto na forma como eles se comprometiam com a obra do Senhor, com o serviço aos filhos de Deus, com o reino de Deus. Eles buscavam, em primeiro lugar, o reino de Deus. Irmãos, o que nós temos buscado hoje em dia? Qual tem sido o nível de comprometimento que nós temos com as coisas do Senhor? Ora, queridos, devemos refletir sobre isso, sem dúvidas. Como um servo do Senhor, ele derrama as aflições diante de um pai, o qual ele sabe que escutará o seu clamor. Um pai que está disposto a ouvir a sua voz, clamando da cidadela de Suzã: Senhor, socorre o teu povo, Senhor, tem misericórdia. E nós podemos ver na oração de Neemias uma profundidade incomum, queridos. Ele tem um coração quebrantado, ele reconhece a grandeza do Senhor. Ele reconhece quem ele é, o que o povo fez. Ele tem o discernimento espiritual preciso. Neemias, ele tem conhecimento da lei do Senhor. Ele faz uma oração perfeita, entre aspas, em termos de estrutura, pelo menos. Ele começa dando graças a Deus. Ele confessa pecados. Ele, então, faz uma petição ao Senhor, exatamente como a estrutura de oração deve ser feita. Demonstrando assim que Neemias, apesar de viver em um lugar distante, em um cenário completamente desanimador para ser um fiel, ele ainda assim mantinha o seu caminho firme no Senhor. Ele guardava os mandamentos, ele vivia no relacionamento com Deus da aliança. E nós podemos ver, então, irmãos, que a primeira atitude que Neemias tem, diante dessa crise espiritual, é a oração. Ele se debruça diante do Senhor em oração. Ele expõe a sua situação a quem de fato pode fazer algo para mudar aquela sorte. Então, irmãos, isso nos faz refletir também sobre a maneira como nós resolvemos os nossos problemas. Neemias, primeiramente, ele busca o Senhor. Ele se dedica à oração. Ele se dedica às coisas espirituais. Por isso, quando problemas vêm à nossa vida, quando nós temos que lidar com dificuldades na família, no trabalho, na igreja ou na sociedade, devemos fazer algo semelhante. Devemos fechar a porta do nosso quarto e colocar a nossa pendência diante do Senhor e dizer: Senhor, julga a minha causa, me dá um discernimento, me dá uma direção. Senhor, cumpre a tua vontade em minha vida e me preserva de cair. Irmãos, não é o Senhor poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Ou será que nós confiamos na gente? Ou será que nós confiamos em pessoas? Ou será que nós pensamos: não, isso aqui é coisa pequena, eu posso resolver. Não, isso aqui eu consigo, eu não preciso orar, eu consigo resolver sozinho. Ou então, talvez o meu pai, o meu amigo, o meu primo, talvez ele possa resolver essa situação. Eu não preciso buscar o Senhor em oração. Queridos, quem é que age assim? Senão os fariseus. São os fariseus que são cheios de si. São eles que pensam que nada, esse negócio de piedade, o que eu preciso é aparência. O que eu preciso é parecer que eu sou piedoso, mas na verdade eu creio em uma autossuficiência. Eu creio que eu não dependo de Deus. Eu creio que eu sou especial, que eu sou poderoso, que eu sou capaz, que eu não preciso me colocar em uma circunstância de servo em oração. Mas, irmãos, um teólogo, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: são os autossuficientes que não oram, eles apenas falam sozinhos, de si para si. O seu coração está voltado apenas para o eu, como o próprio Tiago diz. Vocês pedem, mas não recebem. Por quê? Para satisfazer os desejos dos seus corações. Ou então, quando são petições feitas, são vãs repetições. Pensando talvez que no muito falar, Deus venha a fazer alguma coisa. Irmãos, Neemias, ele faz uma oração, o qual ele pede pela restauração da sorte do seu povo, o qual ele pede para que Deus abençoe ao próprio Neemias na missão de buscar, mesmo que a custo da sua vida, mesmo que a custo do seu conforto, resolver essa circunstância. Não há aqui presença de ego, de orgulho, de preocupações com a sua própria vida, de preocupações com as coisas do seu dia a dia. Não, irmãos, há uma abnegação aqui. E nós temos visto, a abnegação é uma marca de alguém que conhece ao Senhor. O sacrifício é a marca de alguém que conhece ao Senhor. O amor ao próximo
é uma marca de alguém que conhece ao Senhor. E por isso Neemias, ele demonstra que ele não é autossuficiente, ele depende da graça de Deus, e é o Senhor que dará sucesso à sua missão. Ele então coloca isso diante de Deus, e como o teólogo então conclui, ele diz: o fariseu não pode orar porque ele está satisfeito consigo mesmo e não reconhece as suas necessidades. Irmãos, nós não oramos porque muitas vezes nós pensamos que estamos seguros, que nós estamos satisfeitos com as nossas próprias forças e que nós somos autossuficientes ou que nós não necessitamos da graça de Deus para determinadas situações. Então ele conclui: mas o verdadeiro servo do Senhor não é autossuficiente, mas ele reconhece a sua necessidade e está pronto a se humilhar diante do único ser que é autossuficiente, isto é, o Senhor dos Exércitos. Por isso, queridos, a piedade de Neemias nos constrange em certa medida. A piedade de Neemias nos mostra o quanto nós temos deixado a desejar em nossa sensibilidade aos problemas do povo de Deus, a nossa sensibilidade à palavra do nosso Deus, a nossa vida de oração, as nossas devocionais diárias. Porque, irmãos, Neemias vivendo em um império idólatra, Neemias vivendo uma circunstância completamente desfavorável, o seu coração ainda estava no Senhor. Assim também, irmãos, devemos estar com nossos corações no Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer a sua vontade em nossas vidas, dizendo de fato de coração: que seja feita a sua vontade e não a minha, que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Queridos irmãos, esta é uma evidência do mover restaurador de Deus no meio do seu povo. Quando Deus escolhe os seus servos, quando Deus sensibiliza o coração dos seus servos. Mas em terceiro e último lugar, a evidência de um mover restaurador de Deus é quando o Senhor desperta os seus servos para uma ação. Irmãos, nós podemos ver, pelo final da oração de Neemias, que ele não somente confessa, que ele não somente se lança na bênção de Deus, mas como ele já idealizou um plano. Ele já pensou no que ele pode fazer. Veja comigo os últimos versículos. O versículo de número 11 especificamente. Ele diz: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje, observe a prestatividade, o seu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Que homem? O texto conclui: nesse tempo eu era copeiro do rei. O que o texto nos diz, irmãos, é que Neemias já sabe o que ele vai fazer. Ele não somente ora e pensa: vou cruzar aqui os meus braços e talvez Deus faça alguma coisa através de outra pessoa. Ele pensa: eu estou vendo a situação e se Deus, em sua providência, me deu a oportunidade de enxergar um problema, eu vou orar por esse problema e eu vou fazer algo por esse problema. Essa é uma metodologia muito simples, irmãos. Problemas vêm, e eles não vêm à toa. Eles vêm da parte do Senhor, pela providência de Deus, e vendo isso, nós temos que fazer alguma coisa. Nós não podemos ignorar os problemas. Então Neemias ora, e ele decide fazer algo. Ele decide um plano. E nós temos aqui um vislumbre disso, e esse plano será executado no capítulo 2, quem sabe a gente possa refletir sobre isso no futuro. Mas a ideia seria pedir para que Artaxerxes viesse a permitir o seu retorno para Israel, para assim reedificar os muros desta nação. E precisamos lembrar, irmãos, que Neemias era o copeiro do rei. E o que era isso? Hoje, talvez, se a gente pensar sobre o copeiro do rei, ou o copeiro de um governador, ou de um presidente, a gente possa imaginar que esse não é um cargo muito importante. Mas, naquela época, o copeiro do rei era uma espécie de um cargo assim de alta confiança. Era um cargo altíssimo dentro da sociedade naquela época. Porque o copeiro do rei, vocês podem imaginar, era aquela pessoa responsável por avaliar se havia qualquer tipo de veneno na bebida do rei. Ele precisava ser uma pessoa de confiança. Do contrário, seria uma forma muito fácil de eliminar um rei. Era só envenená-lo. Ninguém ia saber quem fez. O copeiro poderia, então, ser enganado, um plano ser feito. Então, o copeiro do rei era um braço direito.
era alguém de extrema confiança do imperador. Nós podemos lembrar então da história de José no Egito. Lembra que ele estava naquela masmorra por muito tempo e um daqueles que estavam com ele era quem? O padeiro, ou o copeiro do rei, que era justamente a pessoa responsável por essa questão. E é por isso que José fala, olha, o seu sonho é esse. E quando você subir, sair daqui, você fala para o rei. E perceba então, a pessoa que estava conversando com José era uma pessoa que literalmente iria ter contato direto, diário com o rei. Por isso que José fala com ele. E por isso a frustração também de José, porque mesmo uma pessoa tão próxima ao rei, nem sequer ele lembrou daquele que havia revelado o sonho. Então Neemias era essa pessoa que fora posicionada por Deus naquele lugar especificamente para realizar esta missão. Nós podemos perceber então, queridos, que diante disso, esse copeiro, tendo esse cargo de tamanha confiança, ele tem um plano muito ousado. O plano dele é chegar para o rei subitamente e dizer, olha rei, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir para minha casa e eu vou restaurar as muralhas de Jerusalém e você me libera, tá joia? Irmãos, como é que o imperador ia permitir isso? Que plano insano! Como é que o copeiro vai pensar na possibilidade de que o imperador iria deixar que o seu braço direito, o seu homem de confiança, fosse embora para fazer o quê? Para restaurar as muralhas de onde? De Israel? De uma nação que havia sido escolhida por Deus para destruir inúmeros povos, para destruir o Egito de dentro para fora como uma nação de escravos. Ele iria deixar então essa nação voltar das cinzas? Para o quê? Por qual motivo? Qual seria o seu benefício? Irmãos, o plano de Neemias era um plano completamente insano. Não havia sequer uma razão para Artaxerxes permitir que tal circunstância ocorra. Mas mesmo assim Neemias pensa, eu vou colocar isso diante dele. Porque Neemias cria, irmãos, no fundo do seu coração, aquilo que está escrito em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E é o Senhor que inclina o coração do rei segundo o seu propósito. Neemias pensava que, apesar do seu plano ser insano e ilógico, apesar inclusive do imperador, de alguma forma, suspeitar de algum plano ali ocorrendo, porque ele poderia pensar, por que Neemias vai embora tão rapidamente? Por que ele vai para tão longe? Será que Neemias está planejando algo contra mim? Será que Neemias está montando uma armadilha para me matar? Então, Neemias estava colocando aqui, irmãos, não somente o seu trabalho em risco, não somente a sua construção de anos em risco, mas ele estava colocando até mesmo a sua própria vida em risco ao fazer essa petição para Artaxerxes. Mas, queridos, o que Neemias demonstra é aquela mesma coragem que Davi teve ao lutar contra Golias. É aquela coragem, irmãos, que não está baseada, fundamentada em fundamentos humanos, em fundamentos naturais. É aquela coragem, aquela fé, aquela esperança que se firma dentro da certeza que há um único Senhor, assentado em um alto e sublime trono, e todos estão debaixo do seu poder e governo e domínio. É aquela certeza de que o Senhor é somente Ele que criou então os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Que há um só Deus cujo poder pode dizer aos seus anjos para que venham a servi-lo e fazer a sua vontade ser feita aonde quer que Ele deseje fazer isso, nos céus ou na terra. É aquele Deus onde nós não podemos fugir da face, mesmo se nós fizermos nossa tenda debaixo do abismo ou acima dos céus. É aquele Deus que prescruta os corações. É aquele Senhor que não tem início de dias nem fim de existência. É aquele que é chamado de o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele cria nisso, e Artaxerxes era apenas um imperador muito pequeno, colocado naquele lugar pela vontade do Deus Pai, para ser um instrumento em suas mãos. E se o Senhor quisesse dobrar aquele coração para fazer aquele plano insano dar certo, o Senhor iria fazer isso, porque Ele é capaz de fazer isso. Porque não existe nada que o Senhor não possa fazer.
porque não existe nada que a sua mão forte não seja capaz de fazer. É exatamente isso que Neemias cria. E nós perguntamos, irmãos, então, diante dos obstáculos que nós enfrentamos hoje, aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa coragem? Será que o nosso Deus mudou? Será que nós servimos a um Deus mais fraco hoje? Pelo contrário, irmãos, esses homens criam e fizeram grandes coisas sem saberem sequer do que Cristo iria fazer por nós, do que Cristo iria cumprir e das promessas que nós temos nas Sagradas Escrituras. E mesmo assim, irmãos, nós não chegamos nem aos pés do que eles fizeram. Nós nos perguntamos, irmãos, será que o erro está no Senhor? Ou será que o erro está em nós? Será que somos nós que falhamos? Ou será que é o Senhor que se esqueceu de cumprir as suas promessas? Agora, queridos, a resposta mais verdadeira possível é: a falha está em nós. Nós é que não cremos, não confiamos, não temos a fé do tamanho de um grão de mostarda, capaz de fazer, como Cristo disse, lançar o monte de um lado para o outro. Irmãos, quando Jesus estava naquele barco com os seus discípulos, ele dormia. E no meio da tempestade, aqueles homens disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levanta, em uma palavra, ele diz: silêncio, acalma-te, emudece. E toda aquela tempestade se rende diante da voz do soberano Senhor. E então os discípulos atônitos, olhando para Cristo, Jesus diz para ele: por que vocês são assim? Tão tímidos, tão, no original, covardes. Irmãos, me incluo nessa circunstância. Quantas vezes eu vejo uma fé tão pequena em meu coração? E eu tenho certeza que vocês podem dizer o mesmo sobre vocês. Ora, irmãos, o Senhor está despertando o seu povo hoje para uma mudança. O Senhor está nos chamando a arregaçarmos as mangas e dizermos como Davi: eu vou em o nome do Senhor dos Exércitos. É na força do Senhor que eu vou, não é na minha força. Irmãos, o que me pode impedir da congregação Moriá virar uma igreja? O que pode impedir, queridos, de nós encontrarmos um lugar maravilhoso para nós congregarmos? Aos olhos de Deus, absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas a pergunta que nós podemos fazer é: será que nós temos orado como Neemias? Será que nós temos nos comprometido como Neemias? Será que nós cremos que Deus pode fazer de Moriá um local onde muitas pessoas, quebradas e feridas, buscam e encontram aqui a voz de Cristo curando e sarando os corações? Que encontram aqui conversão, arrependimento e transformação, que encontram aqui, irmãos, um vislumbre do que nós teremos no céu. Uma comunidade cativante, vibrante, no qual Cristo reina e no meio do seu povo. Quem sabe, não é essa a vontade do nosso Deus para com a gente. Mas, irmãos, nós precisamos agir como Neemias. Precisamos orar. Precisamos arregaçar as mangas e dizer: Senhor, cumpre a tua vontade. Dá-nos, ó Pai, a vitória de sermos bem-sucedidos hoje. Nesse tempo, irmãos, de crise espiritual que nós vivemos, o avivamento virá da parte do Senhor, mas, como nós vimos aqui na história de Neemias, os instrumentos somos nós. Que Deus assim desperte nossos corações. Que Deus venha a nos fazer despertar para enxergar que o Senhor é poderoso e Ele pode fazer grandes coisas através de mim e através de você. Que o Senhor faça isso. Que o Senhor faça de novo, assim como orava Billy Graham naquele dia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e levante sobre nós o seu rosto e nos dê o poder de glorificarmos o seu nome em meio a uma crise espiritual como essa que nós vivemos. Vamos orar? Pai Celestial, Deus poderoso, como a Tua palavra nos desafia, Senhor Deus.
a sermos diferentes, a sermos mais ousados, a sermos mais capazes. Não em nossa força, Senhor Deus, mas na tua força, o qual, por uma palavra vinda da tua boca, os céus e a terra se fizeram, e por uma palavra vinda dos lábios de Cristo, uma tempestade deu lugar à bonança. Ó Senhor, dá-nos fé, Senhor Deus, de que o Senhor pode fazer de novo e de que o Senhor fará em nosso meio. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.